confirmou a gestação, ouviu lá o coraçãozinho, mamãe chorou, aquela emoção. Quando é a próxima ultra, Jorge? A segunda ultrassonografia que é importante também é a ultrassonografia do primeiro trimestre, a morfológica do primeiro trimestre. Certo. A famosa TN. Translucência nucal. Translucência nucal. Agora, você estava me dizendo que esse nome não é o melhor nome para o ultrassom, né? Isso é porque tem outros marcadores importantes que deveriam constar no exame. Exatamente. Quais seriam? O nome certo dessa ultrassonografia é a ultrassonografia morfológica do primeiro trimestre. Não é então ela é bem mais ampla. É muito bem mais abrangente do que... Né? Porque alguns médicos e alguns laboratórios, quando recebem um pedido de TN, eles fazem a medida do comprimento do bebê, do feto, e a medida da TN. Mais nada, batimentos, pronto, liberam lá. Explica para a dona Adriana, 42 anos, moradora da periferia da Baixada Fluminense, que já tem 3 filhos, mas ela vai comentar com as outras pessoas da família dela. O que é a TN? A translucência nucal é uma prega, uma espessura que tem aqui o feto na nuca, certo, que a gente usa como marcador ultrassonográfico para suspeita de alguma doença cromossômica. Certo. Né? É o principal marcador ecográfico, ultrassonográfico. Então, se ele está maior do que o que deveria ser... maior do que 2,6, quer dizer que aumenta o risco dessa mulher ter alguma alteração cromossômica. Certo. Então, também é muito importante a avaliação da translucência nucal. Mas essa ultrassonografia, essa translucência nucal que é feita deve ser feita com 11 semanas até as 13 semanas e 6 dias. Tá? Certo. Ou com um feto que tenha 44 milímetros até os 84 milímetros. Uhum. E como eu estava falando para você, não é só medir a TN, comprimento do bebê e os batimentos. Certo. Tem muitas coisas a mais que tem que ser feitas. Quais seriam esses itens que têm que ser medidos? A primeira coisa que tem que ser feita, primeiro é a translucência nucal, a visualização do osso nasal e o ducto venoso. Uhum. É o básico que tem que ser feito. Mas o ducto venoso é o quê? Vamos explicar para a dona Adriana. O ducto venoso é um vaso, uma artéria, um vaso que entra do cordão umbilical. As duas artérias umbilicais vão para a bexiga, a veia umbilical vai para o fígado, depois se converte em veia porta e da veia porta vai um pequeno vaso direto para o coração. A alteração no fluxo desse pequeno vaso é um marcador ultrassonográfico também para cromossomopatias. Então, super importante. É importante. Porque eu vejo o seguinte, muitos lugares, ultrassom tem tudo quanto é lugar, parece camelô, todo lugar tem ultrassom. Agora, fazer direito, poucos fazem. Por exemplo, ducto venoso, você chega... Eu até peço que as mamães que passaram recentemente, quais aí fizeram ultrassom, esse que mede a TN e nem ouviram falar de ducto venoso, entendeu? Porque o médico fez e passou e está tudo bem. Não, tem que avaliar, tem que fazer isso, é um exame minucioso. O maior trabalho é a pessoa saber que existe, sair de casa, organizar a agenda da família, pagar para fazer o exame. Então, uma vez que está nesse procedimento, fazer o exame completo. Isso. Então, nessa ultrassonografia morfológica do primeiro trimestre, a gente faz a avaliação, né, o rastreio desses marcadores para alterações como o síndrome de Down, que é uma translucência nucal aumentada, um osso nasal pequeno ou hipoplástico, ou ausente nessa época, e uma alteração no fluxo do ducto venoso. Tá? A paciente tendo esses marcadores alterados, não significa que o bebê tem sim ou sim uma alteração cromossômica. Certo. Simplesmente aumenta muito, dependendo da alteração, aumenta o risco de essa gravidez ter algum problema. Certo. Merece uma investigação maior. Isso. E são vários fatores, são esses achados ultrassonográficos, antecedentes da mãe, da grávida, e idade materna, é importante também. Né? Mulheres acima de 35 anos, 30, 35, tem um risco aumentado para esse tipo de alteração. Interessante. Outra coisa outras coisas importantes que a gente vê nessa morfológica do primeiro trimestre, que
que nem todo mundo sabe e nem todo médico que faz ultrassom faz, é uma avaliação completa do bebê, do feto. Certo. É uma morfológica, a mesma morfológica que é feita com 22 semanas. Certo. A gente vê o bebê da cabeça aos pés. Né? Entendi. Inclusive coração. Inclusive coração. Avaliamos o sistema nervoso central. Através da avaliação do sistema nervoso, da fossa posterior do feto, podemos chegar a suspeitar que esse bebê possa ter alguma alteração no tubo neural. Uma mielomeningocele, a famosa espina bífida. Sim, sim. Tá? Tem marcadores ultrassonográficos nesse período da gestação que levam a gente a suspeitar que esse bebê possa ter ou não essa alteração. É importante as mães saberem que você sai do consultório do seu obstetra com um pedido de ultrassom, com lá, TN, ultrassonografia do primeiro trimestre, 12 semanas. Assim, tem um monte de serviço de ultrassom, gente, mas tem que um que realmente entenda daquilo que está fazendo, um de confiança. E confiança você encontra com o Dr. Rohrer no Dr. Emerson. É ali que você realmente, você pode falar com outras gestantes que já fizeram o exame lá, o quanto que o exame é minucioso, detalhado, os marcadores. Até eu falo, de vez em quando demora na recepção, porque realmente tem que avaliar o feto profundamente. Com essa morfológica do primeiro trimestre, a gente pode ver se o bebê pode ter fenda palatina ou não. Certo. Fenda labial ou não. Tem marcadores específicos. Que seria o lábio leporino. Exato, lábio leporino. Certo. Temos que avaliar a coluna vertebral, a parede abdominal, para ver se tem algum defeito. Dá para ver nessa época se o bebê tem defeito da parede abdominal. Certo. Que é quando tem os órgãos até para fora do organismo, né? Intestinos, fígado, dependendo de que órgão está para fora, tem uma denominação. Certo. Temos que ver nesse mesmo exame as extremidades. Eu vejo alguns laudos que só tem o comprimento do bebê e mais nada, né? E os batimentos. Aí é aquele exame que o médico fez, um exame de obstétrico em segundos. No nosso serviço a gente vê as mãos e as pernas, vemos a coluna, a parede abdominal, a cabeça. Vê os rins. E principalmente, sou suspeito de falar, eu sou viciado em coração. A gente faz um rastreio rastreio ecocardiográfico do primeiro trimestre, vemos as 4 cavidades do coração, podemos detectar com esse exame no primeiro trimestre alguma suspeita de malformação cardíaca também, não só cromossômica. Então é muito importante. Tem algumas alterações, por exemplo, na suspeita de uma mielomeningocele. Se eu suspeito que esse bebê vai ter alteração, eu não vou deixar o bebê programar a morfológica para daqui a quando ela estiver com 24, 26 semanas. Por quê? Porque essa alteração pode provocar compromisso do sistema nervoso central e, dependendo da gravidade, o tratamento não poderá ser feito dentro da barriga da mãe. Certo. Então eu programo, se tem uma suspeita dessa alteração, eu programo um morfológico precoce, com 16 semanas, 18 semanas. Certo. Confirmando o diagnóstico, a gente encaminha essa paciente para o centro especializado em medicina fetal. Né? Excelente. A mesma coisa com alguma suspeita de cardiopatia. Certo. Com 13 semanas dá para ver muita coisa do coração. E se a gente encontra uma alteração do coração, também eu não vou programar a ecofetal desse bebê com 28 semanas. Eu vou ver esse coração com 4 meses, ou antes dos 5 meses. Tem alterações que... Para confirmar essa suspeita. Para poder preparar a paciente para receber essa notícia, né, de que o bebê pode ter alguma alteração. E principalmente para programar a equipe que vai receber esse bebê, um hospital que vai receber esse bebê. Certo. Tem que ser uma equipe especializada. Tem que ser. Então, quer dizer, cada ultrassom desse é importante e salva a vida, né? Exatamente. Certo. E depois dessa segunda ultra, que a gente ainda está no primeiro trimestre, né? Eu queria ressaltar aqui, eu sempre tenho quando a gente faz esse exame e a gente encontra uma alteração na TN, na trombocytose nucal, a mãe sai pensando que o bebê tem síndrome de Down. Ela não sai da cabeça dela que o bebê tem síndrome de Down ou alguma outra doença.
Mas não necessariamente tem. Não é isso que acontece, não. Simplesmente aumenta o risco. Já tivemos pacientes com TN muito alterada e ela não fez nenhuma investigação porque ela aceitou, né, que o bebê possa ter essa alteração e o bebê nasceu normal, não tinha nada. Então, depois de essa TN alterada, o que a gente faz é encaminhar a paciente para o centro de medicina fetal. Certo. E lá é que vai ser investigado se esse E bebê tem os exames da nossa área de análises clínicas que fazem avaliação cromossômica, né? Tem o NIPT agora, né, que é o exame mais moderno. O NIPT é o exame que estaria acabando com essa ultrassonografia do primeiro trimestre. Eu fiz o NIPT no meu filho. Que o NIPT, ele é um exame de sangue. Isso. Tá? Ela detecta síndrome de Down e outras cromossomopatias. A gente fez inclusive o NIPT ampliado. Sem precisar de ultrassom. É. Então, se o NIPT, se toda paciente poderia pagar o NIPT, ou teria acesso ao NIPT... em torno de R$2.000 o NIPT. É caro. Acho que esse ampliado acho que são R$2.400. A gente faz em 12 caro. vezes sem juros, é caro, Mas se toda paciente faria, então não teria mais sentido fazer a TN. Não, tudo bem, você não faz a TN, mas continua tendo a ultra de primeiro trimestre. Você só Então, tirou a TN da jogada. Essa é a importância E é um exame muito mais barato. Exato. Essa é a importância da morfológica do primeiro trimestre. Né? Isso. De ver se o bebê, além dessas alterações cromossômicas, tem alguma malformação estrutural na anatomia do feto, né? É importante a gente trazer toda essa tecnologia aqui para a Baixada Fluminense.